como é que eu fui para noite? Abriu aqui no Rio de Janeiro um lugar, um sucesso brutal, chamado Flag, do Zé Guceridoni. O Zé Gatão é meu amigo, que quando eu ia lá para o Flag, as pessoas achavam que era o dono. Porque eu, com uma deformação profissional, uma coisa invasiva que eu faço naturalmente, eu dava ordem do garçom, eu estava falando, olha aqui, aquela mesa está pedindo nota, olha aqui, não sei o que, tinha um negócio muito, né? E o Flag tinha música de altíssimo nível, né? Ótimo, ótimo. E daí aconteceu o seguinte, nesse momento, antes um pouco disso, eu fiz aqui no Rio de Janeiro o Cinema Drive-In da Lagoa. Ah, é. Tá? É o primeiro drive-in cinema bacana do Brasil. Tá. Acho que até foi o único, sem querer. Até o único, porque tinha uma coisa de São Paulo e Rio. Os drive-ins de São Paulo eram nos terrenos baldios que não tinham filme. A intenção era outra, era um pré-motel no automóvel. Como o Oscar Oliveto está aclimatado em Londres, era para foder mesmo, tá? O do Ricardo não, o do Ricardo tinha filme, criança, pipoca. Pô, tinha a sessão Coca-Cola que eu fazia, que nada mais era do que uma desenhos animados da Disney, da não sei o quê, Tom e Jerry, aquela porra, e parava um caminhão de Coca-Cola, não existia naquela época Post-Mix, era um caminhão de Coca-Cola que distribuía grátis para todo mundo, Coca-Cola. Tinha filhos de amigos, meus filhos, que, pô, eu tomei 10 copos de Coca-Cola, para com essa, meus filhos se enjoaram logo, mas tinha gente, sabe, é uma coisa sensacional, mas enfim. Eu estou louco para chegar logo no Oscar Oliveto, não posso chegar. Bom, aí depois desse Flag e tal, eu abro o Flag de São Paulo, tá? No Flag de São Paulo, tá? Eu era Zé Guceridoni, o sogro dele, do seu Mário, e eu. O maior sucesso que São Paulo já teve em todos os tempos. Loucura. Indubitável. Era um piano bar do caralho, um restaurante maravilhoso, um negócio sensacional. Agora, chegava no fim do mês, zero. Não. E eu resolvi propor aos meus 2 sócios, vamos transformar isso num clube noturno. Nem o Zé Hugo, nem o sogro dele toparam, achavam que era uma coisa que fugia da cabeça dele. O Zé Hugo queria cozinhar e bem, né? Bom, a história do Zé Hugo depois lá. Enfim, daí eu comprei, chamei meu irmão Henrique e transformamos o Flag em Hipopótamo, 1970. Tá? E aí ele faz um negócio que se fazia em Londres com a Anabels, que é a carteirinha, né? Daí nós criamos o cartão Hipopótamo, colocamos o Anabel na parada para dar um prestígio e tal, e foi nesse momento do Hipopótamos que, através da minha cunhada, na época, a Bia, eu conheci o Oscar Oliveto. Foi. Você era muito amigo dela, ela muito amiga sua, enfim, você te adorava e tudo mais e tal. E foi então no Hipopótamos que tinha então um cara que é tem um cara aí que é o gênio da propaganda no Brasil. Né? Os DPZs, quer dizer, o do Alibe, o Petit e o Zaragoza, tinha uma coisa curiosa na agência deles, que a agência deles era uma agência só, mas eram 3 agências numa só. Tinha uma administração e tinham 3. Então, é certo isso? Totalmente certo. E, de repente, surge da DPZ um cara que era o rei da cocada preta, que era o gêniozinho da parada geral e tudo mais e tal, chamado Oscar Oliveto. E daí eu fico conhecendo o Oscar Oliveto. Tá? E nessa época tem coisas engraçadíssimas, porque todos nós éramos muito jovens.
Mas, evidentemente, o Ricardo e a Gisela eram um pouquinho mais velhos que eu. E eles me protegiam no Hipopótamos, que era assim um absurdo, porque eu estava afim de uma mocinha lá, ela estava dançando com alguém, eu pedia assim, desliga a música e vamos trocar para dizer, tirar o cara. Bom, tem uma história maravilhosa quando o Ricardo proibiu o tênis no Hipopótamos. Lembra? E Era aí, proibido? já tinha Hipopótamos Rio, e chego eu usava tênis cor-de-rosa. Chego eu no Hipopótamos, e todos os porteiros me conheciam, tudo. Estou entrando e tem aquela turma mostrando o cartão. E tem uma senhora da melhor sociedade do Rio de Janeiro, cujo filho tinha sido barrado de tênis. Aí ela olha para o Ricardo e fala, como? E esse aí está entrando de tênis? Aí o Ricardo olha para ela e fala assim, minha senhora, existem tênis e tênis. O dele é tênis. E vamos embora. É isso aí. Eu adoro esse. Eu me lembro como se fosse hoje. Tênis e tênis, porra. E não tem tênis e tênis? Bom, mas aí... Hoje, isso falado hoje, parece inverossímil, né? É. Mas antigamente andar de tênis era uma coisa meio. E os meus eram cor-de-rosa. Mas os tênis do nosso Oliveto eram tênis com as grifes especiais, compradas em ruas especiais, de cidades especiais. Eu comprava tênis em Nova York, na Berkeley Street, num lugar que só tinha tênis estapafúrdio, cor-de-rosa, que na época era uma loucura, né? Aí, depois do que o Hipopótamos arrebenta em São Paulo, você abre o Rio. Foi. O Hipopótamo teve a seguinte carreira, foi Rio, Salvador, São Paulo, Salvador, Buenos Aires, fui no Meridian. Não, no Hotel Otton. No Otton, no Medina do Regine, que é meu concorrente. Era Regine, é verdade. Buenos Aires e Recife. O Hipopótamos é o Hipopótamos Rio é o nightclub de maior vida presente de sucesso da história do Brasil, né? Foram quantos anos o Rio? Bom, vamos falar do primeiro ao último, quer dizer, o 74 a 2002. O que teve a vida mais longa, curiosamente, e o único que está aberto é de Buenos Aires. Curioso, né? Hein? Quem toca Buenos Aires? Eu acabei vendendo a marca para lá e tudo mais, então eu não sei se o proprietário continua o mesmo. É um tal de Guido, tal, não sei, interessante, simpático, enfim. Mas eu perdi o pé. Eu vendi mais ou menos a uns... Do Rio estava aberto ainda. O Rio fechou em 2002. Eu devo ter vendido essa marca em 92, 93. Aí tem umas histórias malucas, porque Hipopótamos realmente era uma coisa espetacular, todo tipo de gente, era muito divertido, a comida era boa, o que é raro em nightclub. E aí chega uma época que o Amaral inventa uma coisa no carnaval, no Hipopótamos. Primeiro, você precisa ser muito corajoso para abrir um nightclub de dia, porque aparece a marca do cigarro que queimou. O nightclub é para os cigarros. Né? Cigarro que caiu no chão, ele queima o tapete. E às vezes não dá tempo de trocar aquela hora e tal. Aí o Amaral, que nunca comeu feijoada, inventa a mais famosa feijoada da história do Brasil, que era a feijoada do Amaral no sábado de carnaval, que era monumental, né? Com trechos das escolas de samba. Você tinha, assim, um pedaço da mocidade lá dentro. E com todo mundo, porque esse evento não era comercializado.
eram convidados do Amaral, que recebiam as camisetas. Isso era tão espetacular que eu estava com o Amaral nesse dia, teve um dia que o Amaral falou, não aguento mais a pressão das camisetas, eu vou passar a vender. E nesse dia tinha uma coisa muito bonita. O Ricardo e a Gisela formavam-se o casal mais espetacular, carinhoso, afetivo, tudo. E o Ricardo fez com a Gisela a pós-graduação de não chegar na hora. Porque a Gisela, ela aceitava os convites para 8 coisas na mesma noite. Mas era uma coisa inacreditável. E ia. Então, ela não tinha como ela não chegar atrasada em tudo. E aí, uma noite, a Gisela muito religiosa, muito católica, fazendo assistência social, o diabo. Estamos eu, Patrícia, Ricardo e Gisela no Hipopótamos e um padre. E o? Um padre, aquele padre que a Gisela levava. Ah, mas tem diversos padres sempre, não? É. Eu não sei qual é. Os últimos foram o Padre Omar, que é esse do Cristo Redentor, o Padre Jorjão, que é aquele... Eu acho que era o Jorjão, não? Eu lembro. Bom, eu sei que o Amaral está falando comigo e todo mundo bebendo uísque, inclusive o padre. Era a época que se bebia uísque. Ah. E aí o Amaral falou para mim, olha, eu estou com o saco cheio da feijoada. Feijoada é muito agradável e tal, mas todo mundo me pressiona que tenha a camiseta. São os caras importantes. Aí me liga fulano, não, porque eu sou filho do governador, liga o outro, artista e tal. Porque a feijoada ia gente que não vai em lugar nenhum. Roberto Carlos ia na feijoada. Então, e aí o Amaral falou, sabe uma coisa? Eu vendo amanhã essa feijoada, para quem quiser, vendo para Brahma. Aí passam 10 minutos, a Gisela fala, Amaralzinho. Ah, detalhe, Gisela também chamava Amaral solteira. O nome da Gisela era Gisela Amaral solteira. E casada, Gisela Amaral do Amaral. Ela virou um Dabo Amaral. E aí, a Gisela interrompe a gente e fala assim, Amaralzinho, o padre ouviu que você agora vai vender as camisetas da feijoada, o que significa que vai entrar um dinheirinho que você nem esperava. E o padre sugeriu, olha que ideia mais linda, de você doar esse dinheirinho para a igreja. Aí virou Amaral e falou assim, porra, mas esse padre aqui vem beber meu uísque, agora quer meu dinheiro.